Então você tem pessoas para falar de Jesus. Seu vizinho já falou de Jesus com o seu vizinho? É preciso ter essa conscientização. Fazer discípulo é fazer seguidores de Jesus, conhecer a Jesus, gente que renuncia a tudo por causa de Jesus, gente que ama encontrar Jesus, se desvencilha de todas as outras coisas, que para ele não é importante adquirir aquela pérola preciosa que é o Senhor Jesus Cristo. Eu agora vou seguir Jesus como Maria Madalena. Ela tinha 7 demônios, e quando ela se encontrou com Jesus, Jesus expulsou aqueles 7 demônios de Maria Madalena, e ela tomou a decisão de seguir Jesus Cristo até o último dia da sua vida. Fazer discípulo significa levar a pessoa que você ganhou para Jesus a uma maturidade espiritual, obedecer a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Isso é fazer discípulo, não apenas na questão de arrebanhar crente, de arrebanhar pessoas, não, mas levar essas pessoas a um nível de maturidade espiritual. É uma experiência profunda espiritual com Deus, ao ponto dele possa entender que ele seguir Jesus é algo tão importante, tão fundamental para ele na vida dele, que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Eu não posso abandonar Jesus, porque eu tenho essa consciência que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Há um grau de maturidade muito profunda e muito elevado. Obedecer a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Não é questão de arrebanhar crente, mas de levar essas pessoas que creram no Senhor Jesus a ter uma fé concretizada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ter uma fé inabalável. Nada nesse mundo possa abalar sua fé. Eu podia chegar agora e estar com raiva de Deus por tudo que eu passei, mas eu me alegro no Senhor, sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. Ele me tirou do vale da sombra da morte, e agora eu me regozijo, eu me alegro, eu testemunho o que Ele fez por mim. Quando eu vou, falo o que Jesus fez por mim, como Ele é bom, como Deus é bom, como Ele tem cuidado de mim, como Ele tem zelado de mim. Também Ele tem zelado de vocês, e quer zelar muito mais que cada um de nós. Amém. O grande projeto de Deus, meus amados irmãos, é que todos aqueles que creram sejam levados à estatura de varão perfeito, ou seja, nunca poder querer se afastar de Jesus. Nenhum motivo possa se afastar de Jesus. Pode ser o que for, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada possa querer separar o cristão da presença de Jesus. Andamos por aí, vemos muitas igrejas cheias, mas muitas igrejas vazias de Deus. Muita adesão e pouca conversão, muita gente religiosa, pouco discípulo do Senhor, pouco discípulo, qualquer coisa. Eu fui crente, eu deixei de ser crente, pastor, eu deixei de ser crente porque uma irmã olhou para mim de cara feia. Eu digo, mas está bonito, né? E Jesus, né? E Jesus, né? Quantas caras feias fizeram para ele, né? Então, o crente precisa ser integrado na igreja. Ser integrado na igreja é o marco inicial. Ao aceitar Jesus como Salvador, ter uma fé inabalável, o próximo passo do cristão é o batismo, conforme a igreja aqui já fez. Batizou os irmãos. No carnaval agora batizando também um irmão lá em Gravatá, o irmão Israel. Então o marco inicial da incorporação desse irmão na casa do Senhor, na família cristã, no meio desse povo especial, zeloso de boa obra, ele tem que ser integrado. Toda ovelha precisa de rebanho. Todo membro precisa de família. Você precisa se integrar às pessoas da comunidade, da igreja. Não pode ser crente longe. Como é que eu vou lhe amar? Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Se o irmão não vem na igreja, como é que eu vou amar ele? Tem como eu amar? Não tem. Então temos que estar juntos, temos que estar perto, para que a manifestação da graça de Deus possa chegar até nós. Não é isso? Precisa se integrar. E aí você diz assim: pastor Josias, eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto muito de crente. Na minha família tem muito crente. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu não preciso de igreja. Para que ir para a igreja? Eu não preciso de igreja, pastor Josias. Vez em quando eu apareço lá perto da minha tia e minha avó, mas eu não preciso de igreja. Então quem foi que instituiu a igreja?
que foi que instituiu a igreja. Foi Jesus, quando ele disse lá em Mateus capítulo 16, verso 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como não tem prevalecido aqui e ali entre os lugares do mundo. 60 anos aqui neste lugar, e as portas do inferno não têm prevalecido contra a obra do Senhor. E você diz não gosta da igreja, então você é contra Jesus? Não é possível. Então, irmão, ao integrar-se na igreja, vem o ensino dos novos convertidos. Ensinar o que Jesus ensinou. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é ensinar o que eu quero, o que eu acho, dentro do meu entendimento. É ensinar o que Jesus ordenou. Todas as coisas que Ele mandou. Eu não tenho nenhum poder para ensinar o que eu quero, o que eu gosto. É porque Jesus ordenou, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você pode ser um teólogo, você pode ser um mestrando ou mestre, você pode ser um doutorando ou doutor, você pode ser um doutor, você pode ser maior destreza e ter habilidade em conhecer as verdades bíblicas mais gloriosas da fé cristã, mas pode não ser um discípulo de Jesus. Essa aqui é a grande verdade. Não ser um discípulo de Jesus. Não é o tanto que você sabe da verdade que faz de você um discípulo, mas o quanto você pratica. Jesus salva. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer para uma pessoa, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu colega? Jesus Cristo salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus vem buscar a sua igreja. Eu lá no hospital, a minha médica de oncologia, doutora Gena, nós evangelizamos ela, deu uma Bíblia de estudo para ela. Ela disse: essa Bíblia é muito boa, a Bíblia custa 300 e poucos reais, esse livro é muito caro, essa Bíblia. E doutora, quando a senhora começar a estudar, a senhora começa a ter um arrebatamento da igreja, porque a senhora aprendendo sobre o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, a senhora vai subir junto conosco, vai para o céu junto conosco. Ela gabitou os olhos para mim assim, e ficou me olhando assim de olho cantado. Leia a palavra de Deus, doutora, porque Jesus vai voltar e a senhora vai subir junto conosco. O grande problema da humanidade, meus amados irmãos, é espiritual. O pecado gera declínio moral, o pecado gera depravação social, a corrupção política, declínio econômico, a sociedade se corrompe de tamanha forma por causa do pecado. No livro de Jó, capítulo 15, verso 16, Jó disse que os homens dessa geração bebem iniquidade como se fosse água. Essa geração está naufragada num fosso de lama, numa cisterna de iniquidade. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 a 17, diz que os homens eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E o único antídoto, que é o remédio para a raça humana, é o Evangelho. Não tem outro remédio para a raça humana, senão o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, primeiro dos judeus e depois dos gregos. O Evangelho de Cristo, poder para a salvação de todos aqueles que creem. Se você crê em Jesus Cristo, então você será salvo. Somente o Evangelho de Cristo tem poder para lavar os pecados da humanidade e garantir a salvação. O Evangelho de Allan Kardec, de Cafucho, de Chico Xavier, são filosofias humanas, coisas de homens, coisas deixadas neste mundo, que não tem poder nenhum para fazer nada em favor do homem. Mas o Evangelho de Cristo tem poder para a salvação e limpar a lepra do pecado da vida do ser humano. Entregue sua vida a Jesus para que você possa usufruir dessas delícias celestiais. O Evangelho de Cristo. Outros evangelhos não têm poder. Muitas pessoas perdendo tempo atrás de outros evangelhos, mas esses outros evangelhos não têm poder de nada. Mas o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Essa é a grande realidade. Irmãos, fazer discípulo não é de agora no Novo Testamento. Fazer discípulo está no coração de Deus desde o Velho Testamento, quando lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao verso 9, Deus está dizendo para o povo de Israel: essas palavras que hoje te ordeno, ensinas a teus filhos em tua casa, pelo caminho, deitando-se, levantando-se,
chance, porque senão a pessoa que você mais ama, nunca mais você verá. Deus foi direto na família. Ensina teu filho as coisas que o teu Deus tem feito por você. Você é um cristão. Se o teu filho não aceitar Jesus como Salvador, se tua esposa não aceitar, se teu marido não aceitar, e partindo deste mundo para o outro, nunca mais você vai ver essa pessoa. Uma pessoa que você tanto ama. Deus foi direto naquilo que você mais ama, que é o teu filho. Ensina ao teu filho, Deuteronômio 6:6-9. Ensina em tua casa, pelo caminho, quando se deitar, quando levantar, porque senão a pessoa que você mais ama, nunca mais você vai ver. Você tem se preocupado com isso? Teu filho já aceitou Jesus? Teu esposo já aceitou? A sua esposa já aceitou? Saiba de uma coisa: quando partir deste mundo para o outro, os lugares são diferentes. E você recebeu a ordem do seu Jesus Cristo para colocar ele no caminho da salvação. Essa que é a grande verdade. Só o Evangelho pode mudar o coração do homem. Só a proclamação do Evangelho pode mudar o coração corrupto do homem e salvar nações inteiras perdidas, nações que naufragam em caos, corrupção, morte e miséria, porque estão sobre maldição da lei que o pecado atrai. E o único antídoto, o único remédio para salvar a humanidade é o Evangelho de Cristo. E só existe uma instituição no mundo que tem esse remédio para salvar a humanidade. Só existe um remédio no mundo e só uma instituição tem este remédio para salvar a humanidade, que é o Evangelho de Cristo, que vai salvar a humanidade. E quem tem esse remédio é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer: eu tenho tanta vontade de ser crente, pastor, mas como é que eu vou fazer? Porque tem tanto enganador por aí. Como é que eu vou fazer? Então, para seguir o Mestre, seguir o Evangelho é o próprio Jesus. Para seguir o Mestre, você precisa conhecê-lo muito bem. Você precisa conhecer o Senhor Jesus, saber tudo sobre Ele. Precisa ser uma pessoa sem engano, para que você possa segui-lo, ter convivência com Ele. Seguir Jesus não é diferente. Precisa conhecê-lo, ter comunhão com Ele. Só é possível somente através da sua palavra, somente através da Bíblia Sagrada. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você conhece Jesus, mais você se aproxima do projeto de Deus. Essa que é a grande realidade. Em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 6 ao 13, o profeta Samuel recebeu uma determinação do Senhor para ir à casa de Jessé. Jessé tinha 7 filhos, para ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel no lugar de Saul, que o Senhor tinha rejeitado. E Samuel, quando chegou lá, de cara viu logo aquele jovem alto, forte, os olhos verdes, bonito, bem alto. E ele olhou e disse: certamente eu estou perante o rei de Israel, pela beleza desse homem. E pega o azeite para ungir aquele jovem, e quando vai na direção dele, Deus diz: Samuel, esse não, esse aí eu rejeitei, esse aí não me conhece, esse aí não me conhece. Passaram os 6 filhos de Jessé, todos da linha de frente do exército do rei Saul, e Deus disse: nenhum desses. Samuel disse: Jessé, tem mais algum dos teus filhos? Ah, tem um pequenininho amarelinho, todo pintadinho lá no campo, pastoreando ovelha. Eu não sairei da tua mesa enquanto ele não chegar. E sentou-se ali na mesa, chegou Davi, todo acabrunhado, triste, e Deus disse: esse me conhece, unja ele como rei de Israel. Ele conhece a Deus, ele conhecia o Senhor. E Eliabe foi rejeitado. Em Atos capítulo 9, verso 4, o apóstolo Paulo era chamado de Saulo naquela época, tinha recebido ordem dos principais para ir à cidade de Damasco,
para prender, fazer arrastado, preso, manietado para Jerusalém, todos aqueles que fossem da seita dos cristãos, levado preso para Jerusalém. E quando ele se aproxima de Damasco, uma voz mística e misteriosa diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. É importante, meus amados irmãos, é fundamental conhecer o Senhor Jesus. Como vou falar de Jesus se eu não conheço? Leitura e conhecimento da palavra de Deus. 3 formas de conhecer Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 3, ele diz que é lendo, você tem cultura, tem estudo, é lendo a palavra de Deus que você vai conhecer Jesus. É você ouvindo. Uma irmã falou para mim: pastor, eu estou muito triste porque o senhor falou que a pessoa analfabeta, ela não vai para o céu. Eu digo: não, todos vão para o céu, porque os discípulos de Jesus, eles eram pescadores, e pescadores sabem ler. Pescadores. Então, ouvindo a palavra de Deus, outros guardando, ouvindo e guardando no seu coração a palavra de Deus. Então, Deus tem espaço para toda criatura. Você lê, você guarda, você ouve a palavra de Deus. Então, tem oportunidade para todas as pessoas ouvirem a palavra de Deus e defender a sua salvação. Então, não existe ninguém que esteja isolado. E assim, Deus alcança todas as nações, todas as raças, todas as tribos, os índios, e as nações que não falam. Deus consegue falar com todo mundo, porque o projeto de Deus é universal para todas as nações. Né? Podemos ver também o caso de Estevão, cheio de graça e poder, cheio do Espírito Santo, Estevão, e cheio de sabedoria. Em Atos capítulo 6, verso 10, ninguém poderia resistir à sabedoria, ao Espírito que Estevão falava. De posse desse conhecimento e dessa comunhão, podemos evangelizar. Se você conhece a pessoa do Senhor Jesus, tem comunhão com Ele, conhece Ele, então você pode evangelizar. Se você não conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai falar de uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai falar de Jesus se você não conhece quem é Jesus? É preciso conhecer Jesus, é preciso ter comunhão com Ele, ter profundidade na intimidade com Ele, para poder falar dele. Então assim podemos evangelizar. Se falar de si mesmo, o seu testemunho é verdadeiro. Se você for pregar o evangelho e você falar de você mesmo, o seu testemunho é verdadeiro. São palavras de homem, são palavras lançadas ao vento. E o Espírito Santo de Deus, ele não se apropria de palavras de homens. A palavra de homem não serve para nada. São palavras lançadas ao vento. O Espírito Santo de Deus se apropria da palavra de Deus, da palavra que está na Bíblia Sagrada. Essa palavra é tomada pelo Espírito Santo. Ele leva até a mente, desce ao coração, para que haja transformação na vida das pessoas, chegando ao arrependimento. E as pessoas vão aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. As palavras de homem geram emoção. São palavras lançadas ao vento. As palavras de homem geram emoção e não conversão. Por isso que há muitas pessoas religiosas, assim dentro das igrejas, pessoas religiosas sem conversão, sem arrependimento, sem nascer de novo. Mas Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso se aprofundar nessa amizade e nesse conhecimento e nessa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou fazer discípulo se não conheço o rei, se não faço parte do rei? Então você tem que aprender. Aprender a obedecer, aprender a guardar tudo que eu tenho ordenado. Não é guardar o que o pastor está falando, aguardar o que o Senhor ordenou. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aguardar a palavra do Senhor. Quantas vezes ali no hospital, eu de madrugada naquela UTI, não tinha ninguém. O plantão estava dormindo. Eu comecei a cantar muitas vezes, a recitar os salmos e a cantar os hinos do cantor cristão. E eu senti que alguém ali pertinho de mim, mas eu passei a mão assim.
para ver se tinha alguém perto de mim. E aí eu pedi perdão a Deus, era a presença do Senhor. E eu chorava ali de madrugada, a presença do Senhor, a comunhão com Deus. Você precisa sentir essa presença de Deus na tua vida, ter comunhão com Ele, sentir que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor, e Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te salvar. Se com esse distanciamento que muitos têm aí, é difícil estar perto do Senhor, emocionado não leva a nada, tem que se converter. Então, tem que ter o arrependimento, tem que ter o novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, guardar tudo que Jesus ordenou, se batizar, que é um pacto, uma aliança com Deus. O batismo, meus amados irmãos, não é a igreja que quer que você se batize, não. É um pacto, uma aliança com Deus. Deus fez um pacto, uma aliança com o homem, lá no Velho Testamento. No Velho Testamento era cortar na carne, e agora no Novo Testamento é o batismo, é o novo pacto, é a nova aliança. Passou-se o tempo, Velho Testamento e Novo Testamento. Jesus disse, no Novo Testamento a exigência continua. Marcos 16:16. Se você crê que o batizado será salvo, a exigência continua. Preciso se batizar, porque você se batizando, você faz um pacto e uma aliança com Deus, descendo as águas, sepultando ali os seus pecados e se levantando em novidade de vida, ressuscitando com Cristo para todos sempre. Todos os crentes estão intimados a fazer discípulos. Todos os crentes. Você já ganhou alguma alma para Jesus? Amém? Você nunca ganhou alma para Jesus? É preciso ganhar uma alma para Jesus. É preciso ganhar. É preciso se empenhar nesse projeto de ganhar alma. Pelo menos uma alma você precisa ganhar. Antes de partir deste mundo para o outro, para a eternidade. É preciso ganhar uma alma, pelo menos para Jesus. Lucas capítulo 19, verso 40. Diz assim: se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Nós, como cristãos, não podemos ficar calados, meus amados irmãos. Se ficarmos quietos, seremos responsáveis pelo maior genocídio de almas da história. O maior genocídio de almas da história, nós seremos responsáveis. Nós estamos vendo as almas indo em montões para o lago de fogo. O que estamos fazendo? Nada. Necessitamos abrir as nossas bocas, falar de Jesus e proclamar essa mensagem como arautos, como profeta de Cristo. Você precisa. O mundo inteiro está perdido, as nações perdidas, sem saber que há uma grande onda gigante está vindo aí, uma grande onda gigante está prestes a vir para destruir a humanidade. Você sabia disso? Está prestes a vir uma grande onda gigante que vai destruir toda a humanidade e ninguém vai escapar. Sabe o que? A onda da ira de Deus. Depois do arrebatamento da igreja, Cristo vai tirar a sua igreja deste mundo, e aí virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Salve a sua alma, salve a sua vida, aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Salve o seu filho, salve o seu esposo, salve a sua esposa, salve o seu primo, pregue para o seu vizinho, diga que Jesus é bom, que Jesus salva, que Ele cura, Ele batiza, que Ele está voltando e vai levar a sua igreja para morar com Ele eternamente. Faça isso. Nós estamos intimados para fazer isso aí. Mas se você não quer fazer, não podemos também fazer nada. Mas quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos acusados de ter ficado calados. Diante do tribunal de Cristo, todos nós compareceremos e seremos acusados por Ele de termos ficado calados. Seremos acusados no dia do julgamento de não termos advertido as pessoas, não advertido as pessoas. O que diz lá em Ezequiel capítulo 3, verso 18: se eu digo ao pecador e ele vai morrer, e tu sabendo disso, tu não adverte o pecador, ele morrerá. As nações serão condenadas, os povos sofrerão a ira de Deus, mas o sangue dele demandarei das suas mãos. Essas
pessoas que estão indo a Passo Largo para o abismo de lago de fogo, Deus vai requerer de nossas mãos, meus amados irmãos, se nós não falarmos para essas pessoas. Nós seremos responsáveis em não falar para essas pessoas sobre o que virá sobre cada um deles. Estamos terminando. Temos omitido falar de Jesus. Quantos anos você tem de crente? Você está estudando com meus alunos na faculdade? Olá. Quantos anos na mesma escola você tem? São os mesmos professores? São os mesmos diretores? Quantos anos na mesma universidade? Na faculdade? Quantos funcionários você tem na sua empresa? Quantos amigos você tem? Tem muitos amigos? Maravilha. Pensa. Agora eu te pergunto: onde estão as almas? Onde estão as almas? As almas da escola? As almas da faculdade? As almas da família? As almas do amigo? Os amigos? É preciso, meus amados irmãos, atentarmos para esse detalhe, porque Jesus irá cobrar de cada um de nós no dia do julgamento final. Nós estamos sendo responsáveis por não fazer discípulos. Nós estamos sendo responsáveis. Se fosse em outra geração, a nossa responsabilidade seria menos. Mas nesta geração, a nossa responsabilidade é maior em fazer discípulos, porque nós temos a nossa disposição. Nós temos a imprensa. Você pode botar um artigo no jornal. Nós temos a gráfica. Nós temos a telecomunicação. Nós temos o transporte dos nossos dias. Você pode pregar uma coisa ali. Nós temos muitas Bíblias. Você pode doar uma Bíblia, um livro evangélico, uma revista, uma literatura para alguma pessoa. Você pode evangelizar até no fim do mundo através do WhatsApp. Manda mensagem: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo está voltando. Todos nós temos a oportunidade nos dias de hoje de evangelizar falando de Jesus. Estamos calados, estamos quietos enquanto eles vão para o lago de fogo. Devemos obedecer às ordens do nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Fazer discípulos é uma ordem de Jesus Cristo, que significa ajudar pessoas a viver e amarem uns aos outros como Jesus nos ensinou. É uma responsabilidade da igreja e de cada um de nós, de cada discípulo, transmitir a verdade de Deus, conduzir as pessoas à salvação, santificar as pessoas, ensinar a guardar as ordens de Jesus, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a obedecer todas as ordens de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Não pegue essa oportunidade. Hoje é um dia aceitável. Hoje é o dia de salvação. Amanhã o dia não nos pertence, mas o Senhor Jesus Cristo quer te salvar hoje. Entregue sua vida a Jesus, para que Ele possa colocar o seu nome no livro da vida. E quando a palavra de Deus diz que o nosso nome é escrito no livro da vida, toda vez que a gente escreve, tem que ter tinta, né? Mas o nome dos fiéis, daqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. A tinta é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Deus nos abençoe.